Aê. Vocês estão rindo, mas funciona. Quando aparece lá na internet, parece que o riso é de verdade. Então, minha gente, eu pensando a respeito de ressurreição, eu imaginei que a gente iria falar muita coisa que, de certa forma, com exceção do mercado e da TV, né, porque no mercado e na TV a gente só ouve falar de chocolate de coelho, mas na igreja possivelmente eu imaginei que se falaria muito sobre a ressurreição de Jesus, e eu pensei em compartilhar com vocês um pouco sobre os dobramentos da ressurreição de Jesus na nossa vida. E eu gostaria que você estivesse pensando comigo à luz de Romanos 6, mas eu vou pedir o pessoal do Data Show para não projetar Romanos 6, tá? Porque semana da EBD, cada um trouxe uma Bíblia, né? Quem está sem Bíblia senta do lado de um crente, e o irmão vai projetar, porque eu tive trabalho de fazer, então se ele não projetar eu vou ficar triste. Então você esteja aí com a sua Bíblia aberta em Romanos 6, porque a gente vai estar falando de ressurreição como uma jornada de ressignificação, retornarmos para pensar sobre essa ressurreição na minha vida, na sua vida, na vida da gente, enquanto pessoa, individualmente falando, na vida da gente ministerialmente, na vida da gente relacional, na vida da gente no aspecto familiar, porque é muito comum que a gente cante a fé, pregue a fé, mas meio que assim, como se a gente estivesse falando de uma abstração do mundo das ideias, e na prática a teoria é outra. Eu, pelo menos, eu tenho um pouco de caminhada com crente, né? Então eu trabalhei em empresa de patrão crente, colegas de trabalho crente, já tive chefe crente, já tive, por exemplo, uma caminhada com um monte de gente chamada seguidores de Jesus. Para observar que às vezes não tem muita diferença. E eu não estou me referindo aqui à questão de sermos melhores ou piores do que as pessoas que não professam a fé em Jesus, mas parece que aquilo que a gente fala não alcançou a nossa vida. E eu não me refiro à questão de não pecarmos. Agora há pouco eu estava brincando com as irmãs lá embaixo, e aí na brincadeira da gente, pastor, como é que pode? Eu falei, pastor não peca não, gente? Eu peco principalmente quando eu canto Tudo Entregarei. E o que acontece? Eu te busco, te procuro, te busco toda hora, quanto tenho no serviço gastarei. Então muitas vezes já prometi muito, eu te louvarei conforme a tua justiça. Eu já falei tanta coisa para Deus, que se eu fosse Deus eu tinha mandado um raio, mas ainda bem que Deus não é igual a mim. E nesse caso, graças a Deus, Deus não é parecido comigo, porque se fosse, eu já tinha fulminado o miserável do Roberlão. Mas em relação a isso, eu não me detenho na questão da gente pecar ou não pecar, mas inclusive na nossa falta de humildade para reconhecer que a gente peca, na nossa cobrança em relação ao pecado dos outros, né, no de ódio, às vezes nas nossas falas, né? E assim, eu olho para algumas coisas, eu penso, peraí, cadê a tal da nova vida? Certo? Cadê a tal da nova vida? Né? Que a gente é muito bom nós somos muito bons às vezes para cobrar essa nova vida dos outros, mas às vezes na hora da gente cobrar da gente mesmo, a gente tem uma certa desculpa. Agora há pouco, quando o irmão estava recitando aqui, pecado não se justifica, pecado se paga. Ainda bem que a Gisele não estava escutando isso aqui agora há pouco, né? A Gisele é minha esposa, para quem não sabe, né? Pecado não se justifica. Imagina, se ela escutasse isso, eu estava lascado lá em casa. Mas a gente observa aqui que essa ressurreição, ela traz para a minha vida e para a sua uma nova jornada, ou como diria Fernandinho, uma nova história. E nessa jornada, a gente dá um outro significado para um monte de coisa. Nessa jornada, a gente tem a oportunidade de recomeçar. E nessa jornada, a gente restaura o que foi quebrado. Mas não por causa da gente, mas por causa do que Cristo fez. E cada um de nós aqui tem algo para consertar. Cada um de nós aqui tem algo para recomeçar. Cada um de nós aqui
precisa dar um novo significado para algo a cada dia. Até porque tem cada coisa que acontece com a gente, que muitas vezes nós vamos pensar assim, não, mas isso não é possível. Ou como alguns falam, mas eu sou teu servo. Tem uns que até oram, mas Senhor, eu sou dizimista. Quase que eu escuto Deus falando, é mesmo, né? Sabia não. Então, sabe, algumas coisas que vão acontecendo com a gente, e que a gente para observar que se os chamar, e é bom deixar assim, né? Porque às vezes a gente conta algumas coisas desses caras e aí deixa algumas pessoas chateadas, né? Outro dia eu estava falando da mentira de Abraão, a roupa de José na mão da mulher de Potifar, assim, mas aí vamos deixar isso para lá. E aí, ouvindo sobre os heróis da fé, e aí você vê, sabe, aquela gente igual a gente, com problema igual a gente. Só que se a gente passa por problemas iguais aos deles, as pessoas dizem que a gente tem algum problema espiritual. Moisés pede para morrer. Se o pastor pede para morrer, meu Deus do céu. Alguém, não, ele não pode ser meu pastor. Um cara que pede para morrer, como é que pode um negócio desse? Aí você pega um ministério igual o de Jeremias, o cara prega, ninguém escuta. Isso é um ministério fracassado, ele deve ter algum pecado, deve ter feito alguma coisa, entende? E Jó já fala logo, eu nunca botei o olho numa donzela. Jó já fala logo, para ninguém achar, tá dando para entender? Que ele estava lá no Instagram vendo a cadeiruda. Então eu não sei se você observa, né, que assim, a respeito desses assuntos, que a gente olha para aqueles personagens, prega sobre ele. Mas quando é na verdade a gente dá um significado diferente. A gente pega uma ideologia do êxito e coloca ali. E aí, como eu estava escutando, né, sobre para quem pensa que eu não estou pregando, eu já estou, tá, gente? É que a gente chama de introdução, que não é 15%, é quase 30% da mensagem. Mas a respeito desse assunto, esquenta não que os outros pontos eu vou correndo, né? É minha fama. E em relação a esse caso, quantas vezes, sabe, eu e você escutamos algumas músicas, eu estava batendo papo com a Gisélia, nada contra o cantor. Hoje em dia tudo é nada contra, né? Tu tem que falar nada contra primeiro, porque senão, né, numa época que se cancela Monteiro Lobato, imagina Roberlan Julião. Então tá desse jeito. O mundo tá desse jeito, entende? E aí nisso, eu carinhosamente chamo geralmente uma irmã, uma colega, uma conhecida de nega, né? Claro que a Gisele já tá me dando uns cortes dizendo que é para não chamar as irmãs assim, né? E assim por diante. E outro dia eu chamei uma amor nega, depois eu falei, nega, não pode. E a menina era até branca, mas assim, o nega foi com carinho, mas vai que o nega pode significar que eu estou chamando ela de não sei o que lá, né, mulato de mula, esses negócios assim. E aí nisso tá desse jeito o mundo, entende? Tá desse jeito o mundo. E aí nesse caso, eu estava escutando a música do Anderson Freire, e aí estava lá, você nasceu para dar certo. E eu falei com a Gisele, eu estou confuso com a música, porque quando eu vejo Paulo estava na prateleira de cima. Paulo era cidadão romano, meio que assim, pensa na cena. Hoje, por enquanto, né, os Estados Unidos parece ser o xerife do mundo, mas eu tenho para mim, sem nenhuma pesquisa, né, a minha fonte bibliográfica sou eu mesmo, em que eu tenho a sensação que os Estados Unidos vai perder esse posto aí. Mas até o presente momento, aí um camarada é um cidadão norte-americano, e eles se chamam americano, como se a gente não fosse, perdão pelo desabafo aqui. E aí nesse caso, o cara tem uma cidadania como norte-americano, o cara pinta e borda. Então Paulo era um cara que ele tinha cidadania romana. Roma era um bicho na época, gente. Aí religiosamente ele era aquele cara, né, o cabeção de teologia, sabia tudo de tudo. Mas a partir do momento que ele começa a seguir a Jesus, ele apanha, ele é esculachado, ele tem que fugir dentro de um cesto, finge de morto para não morrer, toma coça. Imagina, não, pensa bem, você acabou de pregar aqui e toma uma coça depois de pregar. Eu geralmente, quando o pessoal não gosta, sai, né? Aí quando o cara quer mostrar que não gosta, ele levanta assim, bota a Bíblia no peito, faz assim, entende? Para mostrar para mim que ele não gostou. E aí nesse caso, aí o indivíduo, ou se ele sabe que eu vou pregar, ele não vem. Então é mais ou menos assim. Agora Paulo não, foi coça, gente. Imagina que você terminar de pregar e tomar uma coça. Então assim,
O cara era mais ou menos assim, aí ele teve que fingir que está morto. Para ele fingir que está morto, que coça não foi essa? Aí eu pergunto, Paulo, deu certo? Eu não sei se dá para entender. Aí você olha, nós lemos e achamos Paulo, ó. Mas se a gente visse hoje alguém vivendo a vida que Paulo viveu, a gente fala, coitado, está com encosto, está em pecado, tem alguma coisa errada com esse cara. Deu para entender como é que assim? Aí eu estava falando isso com a Gisele, pô, legal a música, você nasceu para dar certo, eu gosto. Aí eu estou dirigindo lá no meu carro e tudo tal, estou vendendo, hein? Aí nesse caso, aproveitei o horário nobre aqui, desculpa aí. Aí nessa situação, né, estou eu lá dirigindo o meu carro, você nasceu para dar certo, aí é assim mesmo, né? Né? Aí tu faz assim, mistura tudo, né? Pá. Pô, bacana, mas assim, aí o cérebro, esse perturbado, começa a funcionar. Aí quando ele começa, mas como assim dá certo? Eu falei, Gisele, a música fala, você nasceu para dar certo. Mas o que é o dar certo? O dar certo tem a ver com a salvação? O dar certo tem a ver com o ministério? O dar certo tem a ver com uma vida mais confortável? O que é o dar certo? Porque o dar certo para Jeremias foi ele cumprir a vontade de Deus, só isso. E ele mesmo não estava muito afim, mas ele falou que Deus o seduziu. Ou seja, ele mesmo tá, é como se ele estivesse falando com Deus assim, Senhor, o Senhor está me chamando, mas isso não vai dar certo. E aí ele leva a coça, ele é preso, o livro dele é rasgado, um monte de coisa, meio que ele fala para Deus, eu não te disse, eu falei que não ia dar certo, mas ele fez. Ou seja, ministerialmente, ficou meio complicado. Para a gente, a palavra de Jeremias funcionou, mas para Jeremias, para Israel, pregou, e o povo foi levado cativo. Entende como é o negócio? Aí Paulo, aí você olha para a situação de Paulo, o que acontece com Paulo? Deixou as epístolas para a gente, abençoa a nossa vida, mas o cara sofreu mais que charuto em boca de bêbado, meu Deus do céu. Entende? Quer dizer, acho que bêbado no Brasil não é charuto não, né? Mas entende como é que é o negócio? Assim, aí você vê o quanto o cara padeceu. Aí eu vou chegar aqui com muito cuidado e muita cautela. Vamos olhar para Jesus. Doutrinariamente a gente sabe que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, mas isso é lá na outra dimensão. Do lado de cá a gente vê as pontas de osso e de metal rasgando a carne dele no açoite. Na dimensão de cá a gente vê ele tomando uma coça doída, de modo que Pedro fala para ele o quê? Jesus, eu morro contigo, estamos juntos, entende? Mas quando ele vê Jesus lá, ó, te conheço, entende como é que é o negócio? Os amigos vão com a gente até a sepultura, irmão. De lá todo mundo volta para casa, vai tomar um café, entende? Comer um bacon com ovos, uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, hoje em dia está mais ovo do que bacon, né? Mas aí, nessa situação, olha para Jesus, sai da glória, sai do céu. Os anjos estavam ali à sua disposição, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí ele vem para cá, e um bando de fedorento quer tirar onda da cara dele, e ele deixa. Aí ele nasce no meio de pobre. Tem uns pregadores que falam aí que o jumentinho de Jesus era tipo uma BMW, não sei não. Aí nesse caso, né, por exemplo, não, nada contra, entende? Cada um fala o que quer, né? Vai que eu sou convidado para pregar na igreja desses caras e vendo meu livro todo e compro meu Camaro amarelo, deixa quieto. Então nesse caso, como é que eu não presto, viu gente? Aí observa bem, que assim, Jesus, sabe, está lá trabalhando para ajudar, cuidar da família. Jesus não teve uma sepultura, e ele fala, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como o seu ministério era sustentado, umas mulheres sustentavam, meu Deus do céu, sustentado por mulher, meu Deus do céu, imagina, pensa na cena. Não, pensa você agora, com a sua dignidade, aquela sensação assim, a irmã fulana, a irmã Beltrana, a irmã Cicrana, vai me dar o dinheiro aqui para comprar o gás, a outra vai me dar o dinheiro para pagar a luz, e pior, tu tem que aceitar, porque tu não tem outra fonte de renda, é ali, ó, o ministério, tudo tal, e aí? Então aí você olha a situação dessa, o cara apanha, o cara é preso, ele é caluniado, sabe, não tem nenhum lugar para ser enterrado. Já viu quando alguém morre e não tem plano funerário, e não tem às vezes a igreja para dar um suporte, aí começa a ir de porta em porta nos vizinhos para pedir um negócio. Pô, Jesus estava numa situação mais ou menos por aí.
Aí você olha, não fica sentido de eu dizer que Jesus passou essa situação, não, mas assim, eu não consigo ver de outra forma. Tudo bem que o pessoal diz que Jesus era rico, esse negócio, mas assim, eu olho para aquilo ali, o texto mostra assim, parece que Jesus tinha até mais dificuldade que eu, gente, e olha que eu sou pobre, hein? De maré desci mesmo. E aí nesse caso, marcha 5 no maré. Agora nessa situação, observa bem, você nasceu para dar certo, e eu não vim aqui para criticar o Anderson Freire, tá, gente? Eu só estou dizendo que a gente olha para algumas questões e se confunde. Tudo por causa de quê? Da tal da ressignificação. Foi aqui que eu parei. No jornada eu falei numa boa, restauração eu falei numa boa, reconheço, falei numa boa. Agora o ressignificação por quê? Como você olha aquilo que você está passando? Qual o significado disso que você está passando? O que é sucesso na sua cabeça? O que é dar certo na sua cabeça? O que é ser bem sucedido na sua cabeça? O que é ser vitorioso na sua cabeça? Então a ressurreição de Cristo implica nisso para a gente. Não sei quem aqui já viu ou está vendo ou vai ver a série The Chosen. E aí, por exemplo, Mateus, né, pegando, né, o modo evangélico de ler a Bíblia, né, a gente vê que assim, por exemplo, o Zelote era de esquerda, né, Mateus é de direita, que esse negócio todinho. Aí nessa situação, né, melhor até parar, esse negócio aí dá azar falar esses assuntos aí, tá complicado, o amor vai embora rapidinho. Aí o que acontece? O camarada está bem na foto, bem com o Império Romano, ele não está bem com o seu povo. Por quê? Ele está a serviço do cara lá de fora, né, para oprimir o povo lá de dentro, e a vida dele fica melhor. É tipo o judeu que fica a serviço do alemão no nazismo, né? Aí para quê? Para ficar bem, e o outro que se lasca, entende? E aí nessa situação, tem até um que está vivo aí, bem velhinho, mas deixa para lá. E aí nesse caso, em relação a essas coisas, sabe, ele chega e rompe. Jesus fala assim, ó, vem e me segue, e ele deixa essa vida confortável. Ele tinha uma vida confortável, tanto que é que quando ele vai seguir Jesus, tem uma festa, devia ter alcatra, picanha, maminha, cupim, entende? Contra filé mignon naquele churrasco ali, e aí está ele lá, sem gordura, né? Não pode, azar dele, eu posso. E aí nesse caso, quer dizer, posso, mas está complicado agora, né? Até os 30 alvos agora são 20 na cartela. E aí nisso, você vê ele lá naquela situação, abrindo mão de tudo para seguir Jesus, porque ele entendia que tinha algo melhor. E Paulo chega a dizer, por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas, e as reputo como nada, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele chega a chamar de refúgio, entende? E aí você pensa, tem lugares que em vez de refúgio, está esterco. Você sabe o nome de esterco, né? Tudo bem que aqui, né, zona urbana, asfalto e tal, mas em zona rural, né, passa o cavalo, solta aquele negócio, entendeu? E aí, ou seja, para Paulo, fariseu de fariseu, refúgio. Cidadão romano, refúgio. Apanhei, refúgio. Tô nem aí para nada disso. Por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas e deixo tudo como nada. Cara, mas com a tua inteligência você poderia. Eu escolhi algo melhor. Pô, mas você pode. Eu escolhi algo melhor. Pô, mas você tem. Eu escolhi algo melhor. Então eu vejo na ressurreição isso. E nesse caso, agora sim, o próximo slide. E a gente, por exemplo, observa algo aqui, e eu quero até fazer essa aplicação com você, né? Que primeiro, ao ressuscitar, Cristo representou e liderou a humanidade na ruptura contra o reino do pecado. E aí nessa hora eu quero pedir a tua ajuda aí para ver o versículo 1 até o versículo 10. Cada um leia bem forte, por favor. Ele não vai projetar o versículo, a gente combinou, tá? E cada um leia um versículo até chegar ao versículo 10. Vamos lá, Romanos 6, do 1 a 10, cada um leia um versículo, por favor. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar pela lei? Ou você
você não sabe que todos nós que fomos batizados em sua morte, de sorte que fomos sepultados nele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também com novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi por ele crucificado. Aleluia. O pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele, veremos. E veremos. 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, De uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Então nós observamos o seguinte: quando a gente fala de Jesus enquanto líder e representante da raça humana nesse caso aqui, a gente verifica o seguinte: lembra, Adão, não prove de tal fruto. Aí Adão, 2 pontos, só viu o fruto, miserável. E naquele caso ali, você observa o seguinte: o homem se rende à proposta da morte, e aí começa toda uma série de destruição. E quando a gente pensa em morte, a gente só pensa no camarada gelado em cima daquele caixão ali, aquele negócio todinho. Mas a morte começa em vida. No aspecto físico, a degeneração. A gente já nasce com alguns problemas, alergia, deficiência, um monte de coisa. Problema neuronal, problema disso, problema daquilo, a gente herda problema dos pais. Sem falar, a gente consegue, o ser humano consegue destruir o seu próprio ambiente, e aí nisso, essa poluição que a gente tem aí, você inspira aquele ar vem com aquele fragmento entra no seu organismo e começa a ter uma mudança dentro de você, daqui a pouco a gente está tudo estranho, e nessa situação, problema nesse aspecto, problema relacional. Se você chegar para a pessoa e falar assim: fulano, você está bonito, para de deboche, entende? Se você é firme com alguém, a pessoa não gosta de mim. Se você ri, falso, entende? Assim, problemas nos relacionamentos. E aí eu sou obrigado a lembrar até do Renato Russo, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Eu quero a casa limpa, mas eu não ajudo a lavar a louça. Então a gente percebe que assim, o ser humano ele vai se complicando. Como disse Josué de Castro, o homem é o flagelo do próprio homem. Então a gente percebe que a morte vem de uma tal forma em que você morre antes de morrer, você sepulta relacionamentos, você prejudica o meio ambiente, sem falar a sua ruptura com Deus. Deus quer abençoar a gente, Deus quer dar para a gente uma vida melhor, mas a gente, quem sabe sou eu, porque eu quero ser feliz. Aí a gente deixa Deus por causa da felicidade e fica sem os dois. Entende? Então aí você percebe essa questão de que a morte, ela vem de todas as formas, e nessa hora é onde a gente vê até a misericórdia de Deus. A interrupção do nosso respirar e do bater do nosso coração é para cessar essa bagunça. E então Jesus ele faz o que? Olha só, o pecado ele reina com a morte, e aí nisso Jesus vem como ser humano, representando a humanidade, vive como um ser humano. Por isso que nós seguimos Jesus. Eu sei, gente, esse negócio de doutrina é meio chato, eu sei que é chato, entende? Mas você vai conseguir, é mais gostoso, mas eu vim para falar disso. Então nesse caso, a culpa não é minha não, bate na Lucinha depois. Então em relação a esse caso, olha como é que são as coisas. Ele vem como representante da humanidade, pega o caminho que a gente não teria como, porque mesmo que você morresse para viver de novo, você viveria uma vida imperfeita. E lembra, o cordeiro tem que ser sem defeito. Assim está a pedagogia lá no Pentateuco. E aí você, com essa vida sem defeito, você oferece essa vida sem defeito para pagar a conta daquele
bando de gente com vida defeituosa. É aquela situação, alguém tem que pagar a conta. Digamos que de repente, né, eu por exemplo, tô aqui e falo: olha, gente, vamos para uma pizzaria? Bora, geral vai para a pizzaria. Só que quando chega lá, eu vou ali, eu tô indo embora, tá tarde, não sei o quê, e aí só fica o André. Alguém vai ter que pagar. O português já está lá coçando o bigode. Alguém vai ter que pagar essa pizza. Não, mas não sei. Não tem isso não. Se for Baixada Fluminense, então, entende, com todo respeito. Percebe como é? Nada contra. Entende como é que é a coisa? E aí você olha para aquilo, alguém tem que pagar. Foi o que aconteceu com a gente. A gente desgraçou com algo chamado vida que Deus deu. A gente, além de desgraçar, a nossa desgraça dos outros. É que nem quando o cara vai reclamar: minha mulher está feia. Quando você encontrou, ela estava bonita. Se ela hoje está feia, qual é o elo comum entre a mulher bonita e a mulher feia? É estudo. Entende? E percebe a situação? E não vai para outra não, que tu vai deixar outra derrubada também. Entende a coisa? O que acontece? Às vezes as pessoas não conseguem perceber. Elas infernizam a vida dos outros, sabe? Elas prejudicam a vida dos outros. Ela prejudica a própria vida. Ela prejudica a sua saúde. Ela prejudica o meio ambiente. Sabe, assim, o homem, sabe, parece que ele tem um sobrenome chamado morte. E o que acontece? Aí Jesus faz o quê? Esse cara tem que pagar, mas ele não tem como pagar. Deus é justo. O Deus justo exige o pagamento, mas esse Deus justo também é amoroso. Ele não tem condição de pagar. Ou seja, ele vai ser condenado a viver nessa miséria por toda uma eternidade? Não. Ele tem que pagar, mas eu quero pagar. Mas se eu pagar, não é a humanidade pagando. Tem que ser a humanidade para pagar. Eu pagar não é justiça. Aí é mole. Aí lá na frente o outro vai falar assim: vou pecar de novo. Deus dá mole. Beleza, mamão com açúcar. Deus é bom. Não é assim hoje. Hoje Deus é bom. Então, se bobear, a maioria dos crentes estão igual o Bruno do biquíni cavadão, né? Vento, ventania, me leve para a porta do céu, né? Quer puxar a barba de Deus. Deus é legal, Deus é bacana. Enquanto na Idade Média Deus era ruim a beça. Eu sei que é ruim, tá, gente? Mas falar ruim, sei lá, eu acho mais gostoso. Então, ainda mais hoje em dia que não existe certo nem errado, né? Existe adequado e inadequado, tá bom? E então, nessa situação, observe bem como é que são as coisas. Sabe, você olha para um caso como esse, em que assim, tem que pagar, mas não pode pagar. Eu quero pagar, mas se eu pagar não tem justiça. Então eu vou me tornar ser humano. Eu vou sair do céu. Vou sair daqui dos anjos me adorando, me celebrando. Vou sair daqui da minha posição de soberano. E eu vou ser gerado no ventre de uma mulher, criatura minha. E ela ainda vai limpar as minhas cacas. E não vai ter lugar para eu ficar. Embora eu seja a pessoa mais importante do universo e fora dele, não vai ter lugar para mim. Quer dizer, até hoje, né? Apocalipse 3 está dizendo: eu estou à porta e bato, né? A igreja está funcionando, mas Jesus está lá fora. Como? Pragmatismo, é simples, entende? É só gestão, entende? Só conhecer os paranauê e vai, né? E aí nesse caso, nessa situação, observa bem como é que são as coisas. Aí você olha para essa situação e ele desce lá, e é perseguido desde novo. Está ele lá, mais um pouquinho, Maria morreria. Porque, cá para nós, você namora a garota, ela fica grávida sem vocês terem nada. Aí você fala assim: como é que é, fulano? Que negócio é esse? Foi o Espírito Santo. E aí? Tenta se colocar no lugar de José. Lê mole, gente. Lê a Bíblia, é muito uma delícia. Agora, vive lá o que esses caras viveram. E aí acontece, desde o início, Jesus estava correndo risco de morrer. Aí quando nasce Herodes, vão matar esse cara. E aí o pessoal quer apedrejar, expulsa demônio da parte de Beelzebul. O cara faz coisa boa e todo mundo diz que ele faz com má intenção. Quando não tem como discutir, aí o pessoal diz que não, ele não fez não.
Quem fez foi o diabo, através dele. E aí fica aquele negócio, até quando chega a questão da ressurreição. Não, vamos falar um negócio aqui, porque senão vai ficar complicado essa história. Vamos dizer que aconteceu isso, isso e isso. Então observa bem, marretada atrás de marretada. Deus, para eu falar assim, não quero ir para a igreja hoje, eu não me sinto bem na igreja só tem gente falsa. Ah, você é verdadeiro, honesto, puro, maravilhoso, né? Tá certo. Entende como é que é o negócio? Aí ele passa por tudo isso, meu Deus do céu. Toda vez que eu fico com raiva de algum irmão na igreja, eu lembro assim, eu mereci o inferno. Então o irmão é café pequeno, dá para aturar. Entende? Aí diante de uma situação dessa, quanta coisa ele passou e viveu uma vida perfeita. Não sei se você já percebeu, quando você quer andar direito, a dificuldade que é. Ih, metido, já viu? Fulano vem falar mal de alguém contigo. Se você fala assim, pô, não quero saber disso não, tu já sabe que entrou na lista dele. Então observa bem, andar direito nesse mundo torto é uma luta. Primeiro que a tua carne já não te ajuda. Vamos ser sinceros, né? A gente gosta do que não presta. Desde pequenininho, meu filho já sabe que na barraca do Paulo Negão vende Coca-Cola. Tô lascado. Eu não ensinei isso para ele, eu não disse isso para ele, mas ele sabe. Entende como é que é o negócio? Outro dia, 4 anos. Oh não. Eu falei, que isso? Como é que tu sabe um negócio desse? Entende? E eu querendo que ele aprenda coordenação fina. Dá para entender? O velho é diabético, mas ele pula o muro, tá? Não, pular exagerei agora, né? Não dá. Ele foge para ir lá na padaria e comprar sonho. Vai morrer. Mas a gente é assim, a gente gosta do que não presta. Entende como é que é o negócio? Então eu não sei se dá para perceber. E aí o que acontece? Você, para viver direito, é uma luta. E quando você consegue, você fica orgulhoso. Pecou de novo. Olha que luta. Então assim, imagina, você querendo já é difícil. E aí, sabe, Jesus ele passou por tudo isso para pagar a minha dívida e a sua. Sabe, aí quando ele vai lá para a cruz como cordeiro sacrificado para tirar o pecado do mundo, é meio que assim, ó, todos vocês aí tem um depósito de salvação, é só sacar. Aí um fala assim, eu não acredito, pronto, esse vai pular na fogueira. Aí o outro, pô, eu vou lá, beleza, esse sacou. O outro, se a conversa, vai pular na fogueira também. O outro sacou. Para outra geração, né, que não conhece negócio de depósito em banco, né, envelopinho, esses negócios. Ó, tem esse arquivo aqui para fazer o download. Entende? Então observa bem que assim ele deixou disponível. E aí quem recebeu essa salvação pela graça, ressuscitou junto com ele. E aí, versículo 11, 12, 13 e 14. Quem pode ler, por favor? É melhor um de cada vez, que aí a gente deixa descontraído. Vai lá, 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam a seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Então observa bem, o pecado reinava através da morte. E aí nisso Jesus, entre aspas, se submete a esse império por causa do que o primeiro Adão fez. Lembra Romanos 5,12? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Né? A gente não herdou só o olho de Adão, o dedo de Adão, a gente herdou também pecado de Adão. E aí nisso a capacidade de morrer e de matar a gente também herdou. Então nessa situação, observa bem, Jesus vem
debaixo dessa jurisdição de pecado e morte, passa por essa jurisdição e morre. Só que ele volta. Quando ele volta, ele passa dessa jurisdição com louvor do tipo, agora o pecado não tem mais como fazer nada, a morte não tem como fazer nada, porque eu fui lá, voltei, e agora quem vier comigo vai pegar o mesmo caminho. E aí é o que acontece com a gente. Por exemplo, é difícil vencer as tentações? Claro que é, claro que é. Como eu falei agora há pouco lá com as meninas, vocês acham que pastor não peca? Claro que peca. E quando eu penso que eu sou perfeito, a Gisele me mostra o mole, entende? E aí nessa situação, que música é essa, pastor? Que filme é esse, pastor? Que notificação é essa, pastor? Entende? É mais ou menos assim. Eu estou sendo perseguido, irmãos, orem por mim. E nessa situação, Gisele não é igual as irmãs aqui não, Gisele marca pesado, entende? Só conheci uma mulher que marcava mais do que a minha esposa, era a minha sogra, ô zagueiro, não dava para pecar, não dava, estou falando sério. Jesus, né? Que Deus a tenha, mas eu vou falar. E aí nesse caso, olha como é que são as coisas, gente. Diante de uma situação dessa, nós ressuscitamos com Cristo quando recebemos esse presente pela fé. De um modo sobrenatural, místico, que eu não sei explicar. Olha, eu baixei esse arquivo, eu saquei esse depósito, eu aceitei o convite para ir lá no rodízio. Opa, peguei meu benefício, show! Agora, a partir desse momento, o que aconteceu? Eu fui crucificado com Cristo, morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. Aí você vai dizer, se fosse simples assim, a gente não teria maldade na igreja. Não vamos, né? Aqui não, porque aqui todo mundo é 100%. Mas assim, lá em Caxias onde eu moro, os crentes, vou falar, entendeu? E aí nesse caso, eu faço parte de um grupo de pastores, mas não é um grupo oficial não, né? É o Arena. E aí nesse grupo, a gente fala um monte de besteira, um pro outro, mas calma, besteira que dá, porque crente um patrulha o outro. Se tu vacilar, alguém te entrega. Quem eu não sei, mas sempre tem um irmão que entrega a gente. Abre teu olho, não dá mole não, porque sempre tem um irmão te olhando, hein? Então nesse caso, e uns fica quietinho, não conta pra você não te exorta não, ele te entrega. E aí nesse caso, né, nesse papo aí, a gente estava batendo papo, conversando, e aí chegou um momento em que o pastor Vinícius, né, cria aqui da casa, o Jedi do Padawan, e aí nisso, assim, a gente estava batendo um papo, aí ele veio mostrar, né, a descendência do Elon Musk. Aí falando, né, do avô dele, pai dele, sei lá, algum antepassado dele lá. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, obrigado pelo consolo. Porque eu achava que assim, eu só era duro e pobre porque eu sou preguiçoso, não estudo, alguma coisa assim. Aí você começa a perceber que, tem gente que assim, teve algumas oportunidades que você não teve. Calma, gente, não é vitimismo, tá bom? Mas se quiser fazer um pix, eu aceito. Então, aí conversando, ele, só tem um jeito. Tenta ser deputado. Eu falei, não, porque minha base eleitoral seria crente, e eu tenho medo de crente. Aí um botou assim, não vou nem comentar. Não, eu tenho. Por quê? Porque o crente vacila contigo e ele entende que você é obrigado a perdoar. Quando eu gravei o meu CD, eu cheguei para o cantor Cláudio Luiz, conhecido como Claudinho, falei assim, cara, me apresenta um estúdio, mas eu não quero que seja estúdio de crente. Me dá um estúdio de feiticeiro, mas de crente eu não quero. Porque você paga, o cara não faz, o cara te enrola, e quando você fica nervoso, ele diz, calma, irmão, você tem que perdoar. Entende como é que é o negócio? Então a gente sabe que não é fácil, irmão. Eu sei que não é fácil ter uma vida de santificação, eu sei que não é fácil, é complicado, né? Graças a Deus não tem mais aquele corinho das crianças cantando, cuidado, pezinho onde pisa, a mãozinha onde pega, olhinho onde olha. Eu acho que nem tem do olhinho, foi a falha aqui. Então, percebe como é que é o negócio? Eu sei que é complicado. Agora, é importante, né, que assim, eu me aproprio pela fé e eu me dedico. No meu tratamento contra a depressão, mais uma vez, os crentes foi o meu maior problema. Entende? Porque o pessoal quer que você viva de fachada. Um pastor não pode ter depressão. Então pode ser mentiroso.
legal, bacana. Entende como é que é o negócio? E aí, não, porque se está com depressão, está com demônio. Ah, se está mentindo, não está não, né? Pastor malandro não está com demônio, não. Aí, nesse caso, pastor malandro, né? Isso não existe. Então, nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Aí, diante de uma situação dessa, né? Você, por exemplo, está lidando com aquilo. A sua carne está lá. Gálatas 5 não foi escrito para ímpio, foi escrito para crente. Porque a sua carne não se converteu. Os seus hormônios não se converteram. A sua predisposição genética não se converteu. O ambiente em que você viveu, em que você cresceu, não se converteu. Então o que acontece? Gente, você está habituado a um monte de coisa. Seja na área da sexualidade, seja na área do dinheiro, seja na área da violência, eu não sei, mas é o seguinte, você passou de repente 10, 15, 20, 30 anos num certo condicionamento. Para você romper com isso não é simples. Ou de repente você tem uma certa inclinação biológica, neurobiológica para alguma coisa, não é simples. Só que eu não sei se você percebe que o que Deus exige de nós não é perfeição, mas a nossa atitude em relação à nossa imperfeição. Você pode ter tido um passado de promiscuidade, o seu corpo está acostumado com a safadeza, mas você toma uma atitude frente a essa inclinação. Teu apelido era Joãozinho Mata Rindo. Aí a Assembleia de Igreja Batista, delícia, essa palavra propõe sobre a mesa, comissão, né? Delícia. E nesse negócio, né? Em que está todo mundo lá servindo a Jesus, né? Com boa intenção, do lado do bem. E aí nesse negócio, o Joãozinho Mata Rindo, ele tem que lembrar: eu estou morto. Eu estou morto. Entende como é que é o negócio? Aí a irmãzinha que ia lá pro baile, pô, dança da motinha. Agora não. Agora ela tem que se vestir como uma mulher de Deus. Só Deus pode me julgar. Tá bom, mas é o seguinte, você está morta para quê? Entende? Você não está mais numa vitrine para chamar macho para acasalamento. Você não é mais essa pessoa. Tá dando para entender? Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: é fácil? Claro que não. Claro que não. Mas agora é importante, né, que você lembre: eu estou morto para isso, porque eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele. E aí agora eu não estou mais debaixo da legislação do pecado. Diante desse quadro, é aquela situação do tipo: você lembra, Roberlanzinho? Você gostava disso aqui. Você lembra, fulaninha? Você gostava disso aqui. E aí tu fica assim: vai para lá, pecado. Vai para lá, pecado. E ele está lá: você gostava disso aqui, não gostava? E aí? Mais um pouquinho. E aí? Vai dar mole, vai deixar passar? Mas aí você lembra: você agora não é mais um tirano sobre mim. Você é um cara que tenta me persuadir. Você é um cara que tenta me seduzir. Mas você não pode mais me dominar. Porque a minha vida agora não está mais debaixo da legislação do pecado. A minha vida não está mais no império da morte. A minha vida agora pertence a Deus. E todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. E aí nessa atitude o Espírito Santo nos ajuda. Então eu não sei se você perceber. E agora imagina, bota 100 pessoas aí, né, para fazer um negócio desse. E quando essas pessoas, elas estão tomando essa atitude, né? Olha o Espírito Santo falando comigo. Então assim, quando as pessoas estão com essa atitude, a igreja se torna um lugar melhor, porque está todo mundo lutando, está todo mundo caminhando, Deus está ajudando todo mundo, e um está ajudando o outro. E aí nisso, um irmão chega para o outro e dá uma dica, dá uma força, ou na linguagem do filósofo, dá um bizu, entende? E aí a gente chega na parte seguinte: a ressurreição de Cristo trouxe um novo significado, uma nova oportunidade e uma nova história. Versículo 15 até o 23, quem pode me ajudar aí, por favor? Cada um lendo um versículo, do 15 ao 23. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que aquele que vós apresentar os servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, tendo sido
fostes entregues. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão, a impureza e a maldade, que leva à maldade. Ofereçam agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Porque quando era excesso do pecado, estávamos livres em relação à justiça. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo era a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se Aleluia. tornaram escravos de Deus, o fruto que pode leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então você observa bem, olha como é que é o negócio. Claro que o crente de hoje, se você falar para ele que ele é escravo de Deus, está amarrado, desconjuro, bate na madeira, até porque o cara não lê Bíblia mesmo. Então observa bem como é que são as coisas. A Bíblia está dizendo que é o seguinte, ó, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Ah, eu sou servo, escravo, entende? Mas dói porque a nossa geração é uma geração contra a obediência, a nossa geração é uma geração contra a autoridade. Então a gente, se bobear, quase cancela Deus. Entende como é que é o negócio? Não, Deus está pedindo, Deus não pede, Deus manda, Ele é soberano. Então aí o próprio apóstolo Paulo fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Eu não, eu quero ter um quadro ali mostrando, ovelhinha do mês, eu preguei, mas ninguém reconheceu. Gente, eu estou muito feliz, né, porque cheguei agora na Belfort Rochense e mal cheguei, preguei numa assembleia da associação. Depois de 26 anos de batista, 16 anos de ordenação do ministério pastoral, 5 anos de presidente de associação e um monte de serviço prestado de denominação. Mas agora, lá atrás, quando eu não recebi essa honra, não fiz mais do que a minha obrigação, fazendo o que eu tinha que fazer, eu era servo inútil. Mas a gente acha que é alguma coisa. Dá para perceber? Fica difícil a igreja ir para frente, fica difícil dar testemunho. A minha esposa estava falando comigo: Roberlando, você acha que qual é a igreja que é mais bem sucedida? A igreja ocidental, que tem recurso, dinheiro e tal, ou a igreja lá no Oriente, que o pessoal cultua escondido, pode ser morto, degolado, queimado vivo, estuprado e assim por diante? Vamos lá. A gente, por exemplo, por causa de uma briga com o irmão, a gente fica assim: ah, eu estou carregando minha cruz. O que é dificuldade para a gente que é crente aqui, irmãos? Vamos ser sinceros. Agora, enquanto a gente está aqui, deve ter alguém dormindo na chuva, deve ter alguém preso, deve ter alguém sendo queimado vivo essa hora, sem negar a fé. E eu chateado porque o pastor não me deu bom dia. Então, diante de uma situação dessa, observa bem, sabe? Eu e você ressuscitamos para uma nova vida, ressuscitamos para a novidade de vida, ressuscitamos para sermos diferentes, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Outro dia a Gisele brigando comigo falou assim: é por tua causa que eu não ganho presente caro. Ué, mas Deus não me chamou para adular marmanjo. Trabalho pastoral é trabalho de mãe. Que mãe agrada filho? Quem é que nunca ficou com raiva de mãe? Ué, tá dando para ele? Porque se importa, porque se preocupa e vai repetir umas coisas que a gente não quer escutar. Aí aquele negócio, né? Como é que você vai puxar a orelha de alguém que poderia te promover para um, né, um resort, né, um negócio mais... Não dá, vai ter problema. Mas eu não posso querer uma vida melhor do que a do meu Senhor e Mestre. Por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas e as reputo como nada, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Aí eu pergunto: tem alguém disposto a negar-se a si mesmo, a tomar sua cruz e seguir a Jesus? Então a ressurreição tem a ver com essas coisas. E o último slide para a gente terminar, você pode ficar de pé? Rafael, você... Ah, então tá legal. Eu acho que é dó sim. E aí nesse caso, você pode ler comigo
o que a gente projetou ali? Deixa eu ver, isso. Vamos lá, todos juntos? A partir de então, fica diante de nós a reflexão. É melhor deixar de cumprir voluntariamente as obrigações da justiça para ser dominado por paixões que nos levam para a desumanização e da autodestruição? Aí a escolha é sua, entende? O pecado vai me convidar e vai convidar você. Vai vir uma notificação no seu celular e no meu. Vai ter de repente aquela colega de trabalho que está perfumada e às vezes a mulher está cheirando a CC. Está dando para entender? Vai ter aquela situação do namoradinho querendo dar um arroz, beber o leite sem comprar a vaca. Vai rolar um lance desse. Mas a escolha é sua, entende? De você querer agradar gregos, troianos e baianos, ou você querer agradar aquele que te arregimentou. Essa é a questão. É fácil? Claro que não. Eu sei o preço que eu pago, né? Mas agora, eu não sei se dá para perceber. Lá na frente, quando ele falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, eu quero ser aquele que vai virar para você e você virar para mim e a gente falar, viu? Valeu a pena. A gente sacrificou 50, 60, 70, 80 anos, ou 90, eu quero viver até os 120, pelo menos andando e falando. Mas agora, chegar e ó, vivemos esse tempo, mas a gente tem toda uma eternidade para desfrutar, porque ele falou, olha, você foi fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Então, que você esteja pensando sobre isso daí, né? E que a gente possa estar meditando no que Jesus fez e que Ele viva através de nós. Amém? Venceu a morte, por amor a todos nós. Desceu de sua glória.